Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. E estava a próxima Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou-se no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amados ouvintes, a leitura que foi feita em João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, um tema também polêmico, porque mexe com a questão financeira, mexe com a questão dinheiro na obra de Deus. É um assunto muito sério, é um assunto que é necessário que a verdade seja pregada, é necessário o esclarecimento desta verdade ao povo de Deus. Hoje nós vivemos tempos muito difíceis, como nós já temos pregado neste programa, em que as religiões têm se multiplicado muito e muitos têm usado a religião como uma forma de comércio, como uma forma de enriquecimento ilícito. Isso tem trazido muito descrédito à palavra de Deus. Isso tem trazido muita frieza espiritual, pois as pessoas que até gostariam de se converter, ao ver estas coisas acontecerem, elas ficam se perguntando: será mesmo? Será que Deus está no meio deste povo que se diz ser de Deus? Vendo esses abusos que ocorrem em nome do sistema financeiro explorador, usando o nome de Jesus Cristo e o Evangelho. Que é bíblico? O que realmente a Bíblia ensina sobre a questão do dinheiro na obra de Deus? Será mesmo que Deus deu ordem nas Escrituras para que obrigatoriamente tome 10% do dinheiro, do dízimo de todas as pessoas? Será que isso realmente que está sendo ensinado é uma doutrina bíblica? Nós vemos aqui, nessa leitura da qual nós fizemos, onde Jesus ele expulsou os vendilhões daquele templo e o dinheiro foi espalhado da mesa para o chão. Então nós já vemos que existia dinheiro na época de Jesus Cristo. A menção de dinheiro, ela já é muito antiga. Ela vem desde o primórdios. Nós podemos encontrar passagens da Bíblia que provam a existência do dinheiro. Existiam profissões como artesãos, padeiros, carpinteiros, cozinheiros, guardas, pescadores, mestres de obras, ourives, caçadores, mercadores, músicos, alfaiates, coletores de impostos. Várias profissões nós encontramos nas Escrituras. Os jornaleiros também, que eram aqueles trabalhadores que recebiam o salário pelo dia de trabalho, conhecido por jornaleiros.
artesãos. Nós vamos ver no livro de Êxodo 31, versículo 3 a 5, que já existiam artesãos bem no tempo de Moisés. Esses artesãos eram homens profissionais que faziam o trabalho para a casa de Deus. Isso se encontra em Êxodo 31, do 3 ao 5. Vamos ler para que os ouvintes possam acompanhar. Em lavramento de pedras para engastar, em artifícios de madeira para obrar em todo labor. E eis que eu tenho posto como ele ao Eliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado a sabedoria no coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então nós vemos aqui pessoas que tinham capacidade de talhar madeira, engastar madeira ou mesmo ourives. Nós vamos ver, por exemplo, pedreiros. Já existiam pedreiros na época do Antigo Testamento. Isso nós podemos ver uma prova em Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 2. Vejam no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós já vemos profissões como pedreiro na menção bíblica. Gênesis 40, versículo 1 ao 2. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó muito contra os seus eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro mor. Quer dizer, desculpa, eu falei pedreiro, mas é copeiro e padeiro. Nós vemos já esta profissão antiga no tempo do Egito, já a existência dessas profissões. Nós vamos ver, por exemplo, carpinteiros. 2 Samuel 5:11. 2 Samuel, nós encontramos a profissão de carpinteiros. Essa passagem nós podemos ver em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler para os nossos ouvintes. Capítulo 5, versículo 11. Aqui está. Diz assim: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Então nós vemos profissões como nós estamos citando até aqui. 2 Crônicas, capítulo de número 2, versículo de número 2 e 18. Vamos ver. Diz assim: E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. Olha lá, nós vemos mestres de obras, inspetores sobre os construtores. Nós vamos ver agora no versículo 18, que diz: E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores da montanha, como também 3.600 inspetores para fazer trabalhar o povo. Olha lá, Isaías 3, versículo 8 e 31. Estou abrindo aqui para ler aos nossos ouvintes, provando nas Escrituras a existência de várias profissões. Veja ali então, lendo para os ouvintes: Ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. Então nós vamos ver mais outra profissão. Nós podemos aqui separar um grande tempo do programa só citando passagens nas Escrituras da existência de profissionais. Esses profissionais recebiam salários em dinheiro. Nós vamos agora provar que estes profissionais, mesmo no Antigo Testamento, eles recebiam salários em dinheiro, em espécies, em moeda corrente. O dinheiro já existia desde os tempos de Abraão. Salário, comércio, negócios sempre existiram, é muito antigo. Nos tempos antigos haviam variadas profissões, como nós provamos, ocupações como hoje. Se o dízimo tivesse de ser estabelecido sob a forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adotar esta forma naquela época. Então nós vemos aqui, biblicamente,
que já existiam profissões, já existiam salários e a existência de dinheiro. Nós lemos aqui no início do nosso programa que Jesus Cristo pegou um azorrague, ele derrubou as mesas e o dinheiro que estava em cima das mesas dos vendilhões foi espalhado, como nós lemos lá em João capítulo 2, versículo de número 15. E tendo feito um azorrague, decor 10, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Então, alguém pode perguntar ou estar falando, hoje o sistema de dízimo é em dinheiro, porque é mais fácil, naquela época não existia banco, não existia dinheiro, por isso que não era cobrado dízimo em dinheiro. Mas nós estamos provando aqui pelas Escrituras que já existiam profissões, já existia a existência do dinheiro, mesmo dos tempos mais antigos. Abraão, por exemplo, comprou uma sepultura com dinheiro, ele pesou o dinheiro e comprou sepultura. Nós vamos ver pessoas sendo assalariadas, né, ganhando seus salários em dinheiro, em espécies. Isso se encontra em 1 Samuel, né? Nós vemos ferreiros ganhando os seus honorários em forma de dinheiro. 1 Samuel 13, 19 e 21. Nós vamos ver também a obra de Deus sendo feita na casa de Deus, né? Reparadores do templo recebendo seus salários em dinheiro. Isso se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 4 ao 7. Eu vou ler para que os ouvintes possam confirmar nas Escrituras a existência do que nós estamos falando. Então, repetindo, 2 Reis, capítulo 22, versículo 4 ao 7. Aqui está. Diz assim: sob Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral do portal da porta ajuntaram do povo, e que o detém na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então nós vemos aqui para fazer o reparo do templo, o sacerdote Ilquias, o sumo sacerdote, ele toma o dinheiro da oferta do povo. Nós vamos ver o povo ofertando, além da taxa que existia do templo, que era 1/5 de ciclo, que era dado em ouro ou mesmo em dinheiro ao templo. Mas nós não encontramos menções na Bíblia, em nenhum lugar, alguém entregando dízimo em dinheiro. Dízimo, nós vamos ver agora também nesse estudo, que era somente em boi, vacas, ovelhas, animais limpos, né? E também o produto da terra. Nós não encontramos instruções de dízimo para ser entregue em dinheiro. O dízimo, naquela época, segundo a lei, era sinônimo de comida. Jesus mesmo diz em Mateus 23, 23, vós dizimais o endro, o cominho e a hortelã. Aqui está, 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então nós vemos aqui Jesus falando do dízimo como algo comestível, endro, cominho e hortelã. Nós não vemos a menção do dízimo como algo em dinheiro, em espécies. Biblicamente, dízimo, em todos os lugares em que aparece, é ligado à comida, a mantimento. Por isso que em Malaquias diz, trazei à minha casa os dízimos para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que haja comida para que os sacerdotes pudessem se alimentar, mas não para que houvesse um enriquecimento em dinheiro por parte deles, pois era proibido aos sacerdotes receberem dízimos
em dinheiro. Eles só estavam autorizados a receber dízimos em forma de comida ou animais, jamais em dinheiro. Aliás, até nós podemos aqui colocar esta pergunta no ar para todos os nossos ouvintes: alguém nos mostrar algum lugar nas Escrituras onde Deus instrui que dízimo deverá ser pago em dinheiro. E também quem nos mostrar nas Escrituras qual era a forma correta de se pagar dízimo, nós estaremos sorteando aos nossos ouvintes que apresentarem o versículo bíblico que prova como era que deveria ser entregue os dízimos, em que tipo de material, em que tipo de coisas o dízimo deveria ser entregue. Quem achar esse versículo na Bíblia, nós vamos estar sorteando uma Bíblia de Jerusalém aos nossos ouvintes daqui mais um mês, neste mesmo programa, neste mesmo horário. Estamos aqui com duas perguntas. A primeira pergunta: alguém nos mostrar na Bíblia onde Deus instrui que dízimo deva ser pago em dinheiro ao sumo sacerdote. Ou alguém nos mostrar nas Escrituras como que o dízimo deveria, biblicamente, em que tipo de material, se em dinheiro ou animais e grãos da terra. Onde está essa instrução na Bíblia? Quem estiver respondendo essa segunda pergunta corretamente, nós estaremos anotando o nome, e depois, daqui mais 4 sábados, nós estaremos sorteando uma Bíblia de Jerusalém a estes nossos ouvintes que mostraram um versículo correto a respeito do dízimo, Mas continuando, então, já havia dinheiro na época de Cristo, já havia dinheiro até antes de Jesus Cristo. Mas agora nós vamos ver aqui o que Deus fala a respeito do dízimo. Antes, queria lembrar aos ouvintes a leitura que nós fizemos em Samuel, que existiam profissões e essas profissões eram remuneradas em dinheiro. O dinheiro que era levantado das ofertas do povo, que era dado entregue no templo. Interessante que nós vamos ver nesta leitura que nós já fizemos, que o sumo sacerdote, quando chegou a quantidade de dinheiro suficiente para o reparo do templo, ele ordenou que não se mais recolhesse dinheiro do povo. Veja aí a sinceridade que existia no povo de Deus. Havia, por exemplo, um reparo para ser feito no templo. Digamos que esse reparo custasse aí 10 mil reais, a moedas de hoje. Ele abriu a oportunidade para o povo ofertar, e quando a oferta atingiu o valor necessário para fazer aquela reforma, ele instruiu ao povo que não trouxesse mais ofertas, e então pagou o salário daqueles que obravam a obra na casa do Senhor. Hoje, quão diferente isso, nós podemos reparar aí pessoas que abrem aí obras e essa obra nunca termina e fica arrecadando dinheiro do povo, e a obra nunca termina, e arrecada 5, 6, 10 vezes mais do que o dinheiro necessário para aquele reparo. Isso demonstrando uma falta de sinceridade. E estas coisas têm entristecido ao Senhor, e as pessoas sinceras também têm percebido estas coisas, E o que acontece? Estas coisas acabam muitas vezes tomando o nome de Deus em vão. E nós queremos neste programa e nos programas seguintes esclarecer o assunto a respeito do dinheiro na obra de Deus. Mas a obra de Deus precisa de dinheiro. Sim, ouvinte, a obra de Deus precisa de dinheiro. Sim, é verdade. Mas nós devemos arrecadar e devemos fazer o povo contribuir de forma voluntária, de forma por amor e nunca por medo ou por uma doutrina que coloque uma superstição de medo em cima das pessoas. Porque a nossa salvação, segundo o que nos consta nas Escrituras, ela é gratuita. Ela é de graça, ela não depende do teu dinheiro, do teu salário, se você ganha mais ou ganha menos. Deus não está preocupado com isso, ouvinte. Minha é a prata e o ouro, diz o Senhor. Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do teu dinheiro.
né? Deus faria as pedras clamarem se nós não pregarmos, mas nós temos que pregar a verdade. Nós temos que esclarecer o povo aquilo que é correto, aquilo que é justo diante de Deus, e não criarmos superstições, criarmos formas de constrangimento para arrecadar dinheiro das pessoas. Isso não é lícito, isso não é agradável diante de Deus. O apóstolo Paulo falou: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por constrangimento nem por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então Deus ama aquela pessoa que oferta com alegria, não por constrangimento ou por medo de que se não der 10% do seu salário, na próxima esquina vai cair um raio na sua cabeça. Esse tipo de coisa é superstição. E Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No tempo de Malaquias, quem estava roubando eram os sacerdotes. Malaquias capítulo 2, nós vamos ver que a mensagem de Malaquias não era para o povo, era para os sacerdotes, e eles eram os verdadeiros ladrões daquela época. Malaquias capítulo 2, versículo de número 1, nós vemos aqui: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Então, a mensagem que foi dada de Malaquias, ela estava dirigida principalmente aos sacerdotes. No versículo 8 diz assim: mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes de meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então os sacerdotes, eles estavam começando a se enriquecer ilicitamente, coisa que Deus não deu ordem. Era proibido aqueles que estavam na liderança do povo, na liderança espiritual, eles se enriquecerem. Eles tinham voto de pobreza. Tanto que o dízimo era em comida para que eles tivessem certeza de que não faltaria alimento para eles. Mas não era em dinheiro, porque Deus não queria que enriquecesse. E no tempo de Malaquias, esses sacerdotes começaram a roubar a Deus. Começaram a fazer coisas ilícitas, e o povo começou a ver essas coisas, e o nome de Deus começou a ser blasfemado, né? Nós vemos aqui em Malaquias 1, versículo de número 12, diz assim: mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezíveis. E dizeis, eis aqui que canseira lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Veja que os sacerdotes, na época de Malaquias, por volta de 397 a.C., estavam oferecendo coisas a Deus roubadas. Eles estavam roubando na casa de Deus. E o nome de Deus estava sendo blasfemado, e o povo já não queria mais trazer o dízimo na casa de Deus, por ver estes abusos. E Deus vai repreender primeiro quem? O povo? Não, ouvinte. Deus vai repreender os sacerdotes que estavam se enriquecendo ilicitamente, fazendo com que o nome de Deus fosse blasfemado por causa do enriquecimento ilícito deles, pois eles estavam roubando. E aí vem a advertência de Malaquias, através do Espírito do Senhor, usando Malaquias contra aqueles homens. Por isso que ele diz: em que roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então aqui está dizendo que, ao eles trazerem o dízimo, haveria mantimento na casa do Senhor, haveria comida, ouvinte, não dinheiro. Né? Agora, se nós transportamos isso para o
os pregadores modernos de hoje que pregam o dízimo em dinheiro, aqui diz o seguinte: trazei o dízimo na casa do Senhor para que haja mantimento. Digamos que eu vou espiritualizar a palavra mantimento. Então alguns aqui querem espiritualizar a palavra mantimento, dizendo que mantimento aqui seria a palavra de Deus, né? Mas quando fala trazei o dízimo é literal, é dinheiro. Mas quando fala mantimento não é literal, não é mais comida, é dinheiro. Então nós vamos entender que você tem que levar dinheiro na casa de Deus para que a palavra de Deus seja dado para você. Então a palavra de Deus, ela está proporcionalmente ligada à quantidade de dinheiro que você leva na casa de Deus. Seria isso, ouvinte? Seria mesmo isso? A palavra de Deus, ela tem preço? Veja em Isaías, capítulo de número 55, diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então vinde, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro, de graça, pão, leite e vinho, as águas de graça, a salvação. A salvação é de graça, ouvinte. Ela não depende dos 10% do teu salário. Deus não precisa do nosso dinheiro. O nosso dinheiro, quando é entregue na casa de Deus, tem que ser feito em forma de oferta, em forma voluntária, não porque você está com medo de estar sob maldição. Não é dessa forma. Essa forma é incorreta, essa forma é uma superstição criada pelos homens, a doutrina humana. Nunca existiu nas Escrituras. Eu desafio os teólogos modernos de hoje a me mostrar nas Escrituras onde dízimo foi entregue em dinheiro. Não tem. Se alguém te disse isso, te enganou, ouvinte. Se você está pagando dízimo porque você está com medo de Malaquias 2 lá, Malaquias 3, você está sendo enganado por doutrina humana, porque Malaquias não está falando de dinheiro, está falando de comida. Dízimo era comida. Naquela época, quando alguém falava, vou levar um dízimo gordo para o sacerdote falava, opa, vou ter comida. Hoje não, quando alguém fala, vou levar um dízimo gordo, os sacerdotes modernos de hoje ficam tudo agitados, vai cair dinheiro na minha conta corrente. Completamente diferente. E Jesus Cristo tomou o azorrague e ele virou aquelas mesas dos vendilhões e caiu dinheiro da mesa dos vendilhões e ele diz, vós tornaste a minha casa um covil de ladrão. Então, em doutrinas falsas, doutrinas humanas, superstições humanas, estão criando um medo sobre o povo para trazer dinheiro e enriquecimento ilícito em nome do Evangelho. E o nome de Deus está sendo blasfemado no meio dos gentios. Está sendo blasfemado no meio daqueles que ainda não creem no Senhor. Porque eles veem as atitudes onde as pessoas tornaram o Evangelho um meio de vida, um meio de subsistência por dinheiro, e isso tem feito com que o nome de Deus seja blasfemado. Aí sim, hoje nós podemos tomar legitimamente a repressão de Malaquias, onde Deus fala que converteria as bênçãos desses sacerdotes em maldições, onde Deus vai jogar esterco na cara destes que roubam em nome do Senhor. Eu sei que eu estou correndo risco de vida estar falando essas coisas para o nosso ouvinte, mas eu sei que tem muitas pessoas sinceras que gostariam de falar o que eu estou falando hoje. Que o Evangelho, infelizmente, o falso Evangelho, tem se tornado um escândalo por causa destes abusos que têm acontecido no meio das igrejas, no meio das religiões. E isso tem trazido o que para Deus? Tem trazido muita tristeza, pois o Senhor não está contente. A igreja de Laodiceia, a última era da igreja, onde Deus fala, dizes rico estou, de nada tenho falta. Hoje nós temos templos luxuosos, pastores riquíssimos com carro do ano, enquanto vem ali o membrinho que não tem dinheiro nem para tomar o ônibus, para congregar tem que vir a pé, andar em distâncias e distâncias.
Não existe hoje no Evangelho aquela pureza, aquele primeiro amor que existia na igreja primitiva. E nós estamos aqui pregando o que é a verdade, como Deus disse. O que tem a palha com trigo, diz o Senhor. O que tem a mentira com a verdade. A palavra de Deus diz que dízimo era para ser entregue em produtos da terra, em grãos da terra, em animais. É dessa forma que o dízimo deve ser entregue. Hoje, então eu vou entregar para o pastor um saco de arroz. Hoje os pastores não querem saco de arroz. Infelizmente muitos pastores não querem. Então ele fala, traga em dinheiro. Sim, a obra de Deus precisa de dinheiro. Mas se você pregar contra o dízimo, aí não vai mais ter dinheiro na obra. Como é que nós vamos fazer? Nós não estamos pregando contra o fato de contribuir na obra. Você, meu ouvinte, que ama o Senhor, deve contribuir. Mas você deve contribuir de forma voluntária, por amor. Se você contribui por amor, se você contribui de forma voluntária, é isso mesmo. É dessa forma que tem que ser feito. Mas se você contribui por medo, se você contribui para barganhar com Deus, eu dou tanto e Deus vai me dar tanto. Não é dessa forma que Deus quer. Não é dessa forma. Deus quer que nós amemos a sua obra e tenhamos sinceridade na sua obra. Não usemos a obra de Deus como trampolim para nos enriquecer, como forma e meio ilícito para eu alcançar um fim de objetivo material e não de objetivo espiritual. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E aí sim, todas as coisas vos lhe serão acrescentadas. Mas o nosso objetivo tem que ser espiritual, de salvação, de obediência. Quando as pessoas se conscientizarem, quando a maioria das pessoas se conscientizarem dessa verdade, aí sim o evangelho verdadeiro vai começar a ser pregado. Mas hoje nós vemos evangelho interesseiro. Nós vemos aí sendo pregado pelas esquinas e surgindo seitas na esquina como microempresas para arrecadar dinheiro. Os cultos são feitos como sessão de cinema. Tem culto de 1 em 1 hora. Será que é porque são muito santos e querem realmente adorar a Deus de 1 em 1 hora? Não, ouvinte, não seja ingênuo. É para arrecadar mais. Existem cotas que são dadas a muitos desses obreiros que eles têm que cumprir essa cota. Se eles não cumprirem uma cota de arrecadação, eles são levados para outros lugares, eles são maus obreiros. O obreiro não é mais medido pela verdade que ele fala, não é mais medido pela sinceridade dele, ele é medido pelo tanto de almas que ele ganha para trazer dízimo à grande corporação religiosa. Isso não é do agrado de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, ouvinte. E Jesus hoje, se ele estivesse aqui em pessoa, ele estaria com seu azorrague em muitas dessas igrejas, virando as mesas e fazendo espalhar o dinheiro, para que tomasse consciência na casa de Deus, que a casa de Deus não pode se tornar um meio de comércio, um meio de venda ou covil de ladrões. E naquela época da Páscoa era uma grande festa religiosa. Ali apareciam milhares e milhares de judeus para comemorar a Páscoa. E estava escrito na palavra de Deus que o dízimo, quando era muito grande, não dava para transportar o dízimo. Isso está em Deuteronômio capítulo 14. Então, o dizimista tinha que pegar o boi, as ovelhas, os grãos da terra, vender aquilo, pôr o dinheiro num saco e levar até Jerusalém. E lá em Jerusalém ele compraria tudo novamente em bois, vacas, ovelhas e grãos, e ele junto com o sacerdote comeria o dízimo. Nós vamos ver o próprio dizimista comendo o dízimo quando o dízimo está muito longe e ali não tem condições de entregar o dízimo. Então ele vende todos os bens, ele ajunta em dinheiro, e aí quando chega em Jerusalém ele compra novamente em produtos da terra. Não era para dar o dízimo na mão do sacerdote, era para pegar novamente esse dízimo e comprar novamente. Aqui está.
Nas tuas portas, então, versículo 17 de Deuteronômio 12. Nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votados, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada à tua mão. Mas a comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu, a teus filhos e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que te puserdes na mão. Então nós estamos tendo uma prova aqui em Deuteronômio 12, versículo 17 e 18, que o próprio dizimista comia o dízimo junto com o sacerdote. E hoje é assim? Você pode pegar o teu dízimo e você mesmo usar o teu dízimo para alguma boa obra? Não, não deixam. Você tem que levar o dízimo lá para a casa do tesouro que eles nomearam. Seja uma sede, uma central, é lá que você tem que entregar o dízimo. Se você não entregar lá, eles dizem que não vale. Mas aqui em Deuteronômio está dizendo que o dizimista podia comer o próprio dízimo. Esse é o dízimo bíblico. O dízimo bíblico era comida. Não era dinheiro. E na nova aliança, quando Jesus disse está feito, lá na cruz do Calvário, houve mudança de sacerdócio. No livro de Hebreus diz, mudando-se o sacerdócio, necessariamente mudam-se as leis. Eu não vejo os apóstolos pagando dízimo para os sacerdotes no templo. Os mesmos sacerdotes que crucificaram o Senhor da glória. Será que você vê lá Pedro, João, Paulo, os outros apóstolos, levando dízimos para os sacerdotes no templo, os levitas, na época deles? Pois nós sabemos que o sacerdócio levítico, ele durou até o ano 70 da era cristã, quando houve aí a destruição do templo. Mas nós não vemos os apóstolos instruindo ninguém a levar o dízimo ao templo. Mas alguém pode falar, mas aí o sacerdócio passou para a igreja. Sim, o sacerdócio passou para a igreja. Mas aonde que está na Bíblia dizendo que o dizimista, ele não podia comer o próprio dízimo? Como nós lemos agora em Deuteronômio. O dizimista, ele podia comer o próprio dízimo. Ou seja, ouvinte, se você tem 10% para ser entregue e você vê uma pessoa passando necessidade, você pode sim pegar o dinheiro desse dízimo e ajudar aquela pessoa. Você não está fazendo nenhum mal diante de Deus. Você não está roubando a Deus. Essa forma de colocação de roubar a Deus quando não entrega o dízimo foi uma doutrina humana. Não existe. A igreja primitiva não tinha a doutrina do dízimo. Nós lemos os apóstolos não falando nada sobre trazer 10% de salário. Dinheiro já existia naquela época. Não haveria nenhuma dificuldade de se implantar um sistema de dízimo naquela época. Em dinheiro, mas nós vemos que não. Paulo só fala de ofertas. Os apóstolos ficam calados, não falam nada a respeito de entregar 10% em dinheiro. Pode pegar no Novo Testamento, a partir da morte de Jesus Cristo, nós não encontramos nenhuma menção de obrigatoriedade do dízimo. A única menção que existe ali em Hebreus, nós vemos ali o caso de Abraão, que voluntariamente trouxe os dízimos da guerra que houve lá com os 5 reis. Se dízimo fosse uma lei, se dízimo fosse realmente algo costumeiro que se fazia na época de Abraão, por que Jacó fez um voto? Que se Deus me der pão, se Deus me der comida, se Deus me der vestimenta, se Deus me fizer chegar seguro, aí então eu passarei a dar dízimo de todas as coisas. Dízimo de comida, ouvinte, não de dinheiro. Não é de dinheiro, nós não encontramos dízimo de dinheiro. E essas coisas têm que ser esclarecidas ao povo, tem que ser orientada ao povo, né? Alguém pode estar perguntando, mas dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. O que nós devemos dar a Deus? É dinheiro? Alguém tem condições de fazer um DOC aqui para o céu? Vai dar o dízimo dos dízimos, né? Porque existe biblicamente, assim como existiu o dízimo, a Bíblia fala do dízimo dos dízimos, que era 1% de toda a arrecadação de Israel, dos animais, dos grãos da terra, deveria ser dado ao sumo sacerdote Arão. Se o dízimo, como tal, permanece ainda no Novo Testamento, por que o dízimo dos dízimos não permanece? É uma boa pergunta. E quem deveria ter direito a receber o dízimo dos dízimos? Não é o sumo sacerdote?
no caso não seria Jesus Cristo? Alguém aqui vai ter condições de dar um DOC lá para o céu e falar, ó Jesus, a tua parte é o dízimo dos dízimos. Para cumprir então com o mandamento, eu não quero ser ladrão de Deus, eu estou mandando um DOC aí para o céu. E alguém tem condições de fazer isso? Será que Jesus está interessado? Mesmo porque Jesus nem era da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, que não tem ordem, não tinha ordem para receber dízimos. Né? Nós vamos ver no ministério de Jesus Cristo que havia ali uma bolsa. Essa bolsa ficava, ironicamente, com Judas Iscariote, que foi justamente o que traiu Jesus com 30 moedas do templo. Né? E as pessoas deitavam ofertas ali para Jesus. Nós não vemos Jesus recolhendo dízimo em dinheiro do povo. Judas Iscariotes, que tinha a bolsa ali, o povo deitava ofertas. E era dinheiro sim, mas em ofertas, não em dízimo. Nós não vemos Jesus cobrando dízimo de ninguém. Mesmo porque Jesus é da tribo de Judá, ele não tem ordem para receber dízimo. Somente ofertas. E a igreja de Cristo, ela se sustenta através de ofertas voluntárias, de amor. E como nós vimos no exemplo ali, a sinceridade nas coisas de Deus. Porque nós não podemos cuidar que o evangelho é fonte de lucro. Não, o apóstolo Paulo falou, quem cuida que o evangelho é fonte de lucro, destes afasta-te. Não é visto com bons olhos pelos apóstolos, pelos nossos irmãos da igreja primitiva, pessoas que usavam a obra de Deus como meio de sustento. Somente aqueles que viajavam de um lugar para outro, que não tinham como trabalhar, esses temporariamente poderiam receber ajuda das igrejas locais. Mas nós não vemos os apóstolos incentivando a pessoas usarem o evangelho como fonte de lucro. O evangelho não é meio e fonte de lucro para enriquecer pessoas. E está sendo culpado tanto os que contribuem para este enriquecimento ilícito, porque nós devemos ser como bons mordomos da obra de Deus. Se eu sei que eu estou dando meu dinheiro para uma pessoa que não está sendo sincera, que ela está usando o dinheiro como forma ilícita para enriquecer-se ou criar grandes corporações materialistas no nosso tempo, eu estou sendo corresponsável. No dia do juízo eu vou ter que dar conta desse dinheiro que eu arrumei para isso. Sim, meu ouvinte, vou ter que dar conta sim, porque é responsável também quem contribui. Quando eu vou dar meu dinheiro ali na casa de Deus, eu tenho que ver se o meu dinheiro está sendo bem usado, se ele está sendo aplicado de forma justa. Se eu descobrir que ele está sendo aplicado de forma injusta, que ele está sendo aplicado de forma ilícita, eu sou corresponsável. Você não pode fechar os olhos e falar, eu cumpri com a minha obrigação, agora se ele não usou direito o meu dinheiro, isso é problema dele. Não, é problema nosso. É problema nosso, porque o Senhor Jesus Cristo diz que Ele deu talento nas nossas mãos para nós usarmos o nosso talento com sabedoria. Se você tem talento, se você é um trabalhador que tem um bom salário, você tem que usar o teu talento de forma responsável, porque todos nós compareceremos perante um tribunal para dar conta de nós mesmos. E a partir do momento que você sabe que você está contribuindo para uma coisa que está sendo usada ilicitamente, para enriquecimento, para uso em aplicação de bolsa, para comprar outras empresas, para até comprar coisas ilícitas, a gente sabe de grandes organizações aí que investem em bolsas de valores, em armamentos, em outros tipos de coisas ilícitas ao cristão, né? Isso não é lícito. Então nós somos corresponsáveis. E hoje a mensagem de Jesus Cristo para a sua igreja é essa mensagem, é a mensagem de um azorrague espiritual. Jesus vai virar a mesa, digamos espiritualmente, destes que estão fazendo essas coisas ilícitas. Olha a advertência que o Senhor Jesus Cristo nos dá aqui. Apocalipse 3, versículo de número 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Jesus conhece as obras da igreja no nosso século 21. Ele é que sonda os rins e os corações. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou
e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. É esta a palavra do Senhor Jesus Cristo para muitos hoje na igreja, que diz que está rico, que está enriquecido. Sim, qual verdade são essas palavras do Senhor Jesus? Hoje temos aí grandes organizações, grandes templos, que tem escolas, instituições que nem tem mais fim espiritual, é mais fim secular, envolvido com o governo, fazendo prostituição com o Estado, enfim, enriquecendo, criando programas para arrecadar dinheiro e usando de forma ilícita. Qual verdade são as palavras do Senhor Jesus para a igreja na última era, para a igreja nos últimos dias? Porque diz: rico estou, de nada tenho falta. E Jesus diz a verdade nua e crua: és miserável, és desgraçado, és pobre, é cego e é nu. Jesus, ele mostra a grande verdade dos dias de hoje. Que a igreja hoje, muitos estão nesta situação, miserável, pobre, cego e nu, espiritualmente falando. E ele agora dá um conselho. Então o que eu devo fazer, irmão? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestido brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Não é para ficar vendo a vida dos outros, mas é para ver a sua própria condição. Se hoje nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Porque será que o Senhor Jesus disse que nos últimos dias, quando Ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, fizemos maravilhas no Teu nome. Senhor, expulsamos demônio no Teu nome. Senhor, profetizamos no Teu nome. E Jesus vai falar: não vos conheço. Apartai-vos para o fogo, malditos vós que praticais o pecado da iniquidade. Porque estas pessoas que vão sofrer essa decepção não fizeram um exame sincero da sua própria vida. Deixaram-se iludir pelas coisas desse mundo, pelo dinheiro, pelo vil metal. Mas você, ouvinte sincero, que quer servir a Deus em espírito e verdade, que quer fazer a obra de Deus com sinceridade, você tem responsabilidade, sim. Você tem que fazer uma análise sincera da tua vida. Você que é obreiro, que quer fazer a obra de Deus com sinceridade, tem que fazer uma retrospectiva sincera, porque as palavras do Senhor Jesus Cristo são duras. São duras mesmo, mas elas são para remédio, elas são para colírio, para que nós sejamos salvos. Por isso, ouvinte, nós devemos pregar a verdade e devemos ser sinceros na obra de Deus e resgatar as raízes da igreja. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.